Então hoje eu vou falar para vocês sobre o corona o seguinte: infelizmente, estava bom demais para ser verdade, mas o brasileiro começou a não valorizar a reclusão, não valorizar essa parte de ficar recluso na casa de vocês, né? E o que acontece? Daqui a muito pouco tempo, existe toda uma previsão científica que analisa as probabilidades e o comportamento de um vírus numa pandemia, tá? E essa pandemia, esse vírus que está causando a pandemia, que é o coronavírus, que causa a Covid-19, é o nome da doença, ele é um vírus que rodou o mundo. Então, assim, é uma ilusão achar que aqui não vai acontecer nada, porque já está acontecendo, tá? E o que a gente está percebendo é que as pessoas estão pouco valorizando a importância e a gravidade do que está acontecendo. Nossa, seria muita pretensão do Brasil achar que nós somos iluminados por Deus e bonitos por natureza, e que aqui o comportamento do vírus vai ser outro, e que aqui nós temos um serviço de saúde tão adequado que vai conseguir dar conta de toda a demanda, tá? Não é isso que está acontecendo, gente. Nós já estamos vendo gente morrer, e não é pouca gente. A contaminação já está muito alta, né? E a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu vou pedir que vocês que estão aqui me assistindo, que ajudem a valorizar esse... Não é confinamento, gente. É uma fase onde a gente está recluso para poder ajudar toda essa equipe de saúde ministerial, estadual, municipal, para que eles deem conta de passar por essa fase acolhendo todas as pessoas que precisarem. Olha só a preocupação da gente. Ninguém está preocupado assim com o próprio bolso, preocupado com a própria situação. Os médicos estão indo para a linha de frente, correndo risco de contaminação. Funcionários da área da saúde que removem as pessoas daqui para lá, tá? A gente sabe que por mais paramentado que eles estejam, é na hora de desparamentar que a pessoa se contamina, tá? Então é uma situação complicada sim, tá? O que acontece? Na minha cidade, eu estava ouvindo rádio hoje de manhã, dizendo que já 50% das pessoas pararam de respeitar a paralisação, pararam de respeitar a reclusão, não estão seguindo as orientações da saúde e da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, tá? E aí, para ajudar o nosso próprio presidente, que deveria estar valorizando as ações sociais que estão sendo feitas e as ações dentro da saúde, no sentido de proteger o máximo de número de pessoas, de brasileiros, contra essa pandemia, tá? Ele tá lá falando que é para todo mundo voltar a trabalhar, falando que não tem nada disso, falando que é para orar. Tudo isso é importante sim, mas dá licença, vocês têm tempo para tudo, né? Agora é tempo de aguardar, mesmo que isso se estenda um pouco mais, tá? Existe uma coisa que é o tema da nossa live de hoje, tá? Que é mundo adulto e mundo infantil. O prazer adulto e o prazer infantil. Prazer infantil é o prazer imediato. Ele não consegue esperar, ele não consegue conter a ansiedade, tá? E o prazer do adulto é o prazer a longo prazo. Então, se a gente conseguir segurar um pouco a vontade enorme que todos estamos de sair, de abraçar os nossos amigos, de voltar a ter uma vida social, principalmente de voltar a trabalhar, a produzir, tá? Se a gente ficar nessa ansiedade infantil e querer o prazer imediato de começar a trabalhar, nós vamos colher a longo prazo preços caros em relação a isso, tá? E o arrependimento não faz voltar uma vida, não faz voltar atrás um parente que você pode contaminar, no caso de você estar voltando à sua vida normal e voltando a conviver com as pessoas, tá? Aí você vai ficar arrependida e não vai resolver nada o arrependimento. O arrependimento não controla a pandemia, tá? O que controla a pandemia é a prevenção, é agir antes de acontecer o grande problema, tá? E a única forma de conseguir isso é controlando a movimentação das pessoas, é controlando a rapidez com que ocorre o contágio entre as pessoas, tá? Então, infelizmente, ontem, voltando do meu trabalho, eu pude ver a rua lotada de gente fazendo caminhada, como se fosse um feriado, como se fosse um domingo de Páscoa, entendeu?
e as pessoas parando para conversar entre elas, dando risada, turminha de 5, 6 pessoas batendo papo, as pessoas cruzando na rua assim, ó, com menos de meio metro uma da outra, simplesmente ignorando que nós estamos no meio de uma pandemia, tá? O serviço de saúde, né, o CRM, todos os órgãos de saúde já começaram a recrutar todos os médicos das diferentes especialidades para, no caso dessa pandemia virar uma loucura, uma coisa de guerra mesmo, que todo mundo arregace a manga e vai para frente trabalhar, entendeu? E aí temos aí os profissionais que têm comorbidades, os profissionais que são mais idosos, os profissionais que estão morrendo. Na Itália já morreu 80 médicos, gente. Essa semana morreu nos Estados Unidos uma brasileira que é auxiliar de enfermagem, que estava trabalhando na remoção dos corpos para lá e para cá. Ela pegou e morreu em uma semana, entendeu? Então, que eu peço que vocês coloquem a mão na consciência e façam a parte de vocês, entendeu? Ninguém vai morrer de fome, o mundo não vai acabar, porque mais 15 dias, mais 20 dias, que seja mais um mês, a gente segure as pontas dentro de casa. Eu também estou cansada de ficar dentro de casa. Ontem, antes de dormir, eu estava conversando com o Fernando, porque eu ainda tenho saído para fazer supermercado de máscara, de luva, de tudo. Mas ele não. Como ele é idoso, como ele é diabético e hipertenso, ele de fato está ficando recluso dentro de casa. E ele está cansado, ele está louco para sair. Mas eu falei, e aí, o que você vai fazer com isso? Ele falou assim, Carla, eu não vou nem pensar nisso. Porque se eu pensar nisso, eu vou me incomodar. Então eu prefiro continuar trabalhando, continuar fazendo as minhas coisas, lendo os meus livros, assistindo televisão e vamos até onde precisar, entendeu? Isso é um respeito à ciência, tá? A ciência não está aí para fazer graça, a ciência está aí para mostrar tudo que eles estudaram anos e anos a fio, comportamento dos vírus, comportamento das bactérias, comportamento do ser humano dentro de uma pandemia, tá? Tudo isso é científico, tudo isso foi estudado lá atrás. Sabe aquelas pessoas que falam, ai, Carla, eu não acredito muito em constelação porque não é científico. Mas essa mesma pessoa não acredita que ficar na reclusão seja a solução para evitar que a pandemia mate mais pessoas. Essa mesma pessoa que fala que não acredita em constelação porque não é científico, ela também não acredita no científico porque ela também está saindo de casa. Ela também está transgredindo uma normativa mundial, gente. Não é o teu município, não é a tua cidade que está fazendo isso. Não é uma ação só política, tá? É uma situação mundial, é uma situação científica, sim. E olha, as vacinas vão acontecer, mas elas precisam de um tempo, elas precisam de um ano para acontecer de fato a comprovação de que elas não vão matar ninguém, de que elas não vão prejudicar uma saúde posteriormente, um outro órgão, entendeu? Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou explicar para vocês uma experiência que foi feita há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, quando a televisão começou a ser colorida, aquela cor que ainda é meio preto e branco, que eles jogavam vermelho, meio terra, para a gente dizer, para a gente acreditar que era colorida, mas não era colorida coisa nenhuma, totalmente diferente do que a gente tem hoje, tá? Mas naquela época fizeram um experimento, eu acho que foi nos Estados Unidos, o experimento era o seguinte, colocava uma criança sozinha numa sala com uma mesinha na frente dela, como se fosse uma mesinha escolar, tá? E aí eles colocavam um pratinho com um marshmallow. Sabe o que é marshmallow? É aquele branquinho que o americano usa para fazer como é que fala? Na lareira. Você coloca o marshmallow, ele derrete, eles comem no palitinho lá na lareira nos países quentes, tá? Nos países frios. Canadá, Estados Unidos, às vezes a Europa também tem esses marshmallows. Então eles colocavam um marshmallow para a criança e diziam para a criança tinha em torno de 5, 6 anos de idade. Se você conseguir esperar 5 minutos sem comer esse marshmallow, quando eu voltar, eu vou te dar mais um monte de marshmallow, tá? E aí a pessoa sai, a criança fica sozinha e tem uma câmera filmando a criança. É muito interessante. Vai lá na internet e coloca experiência do marshmallow com crianças, tá? Você vai entender perfeitamente o que é prazer infantil e prazer adulto, tá? Então a criança, ela fica com o marshmallow na frente, aí ela faz assim, ó.
Ela vai comendo de pouquinho, uma lambe, a outra fica assim, enfia inteiro dentro da boca. Cada criança tem uma reação diferente, mas quase nenhuma conseguiu esperar para ter a recompensa de dali 5 minutos ganhar vários marshmallows, tá? A criança ela não tem essa ideia, ela não consegue entender que ela vai se privar de um prazer imediato para ter um grande prazer lá na frente. E isso não se aplica só ao Covid, isso não se aplica só a essa pandemia, isso se aplica a tudo na sua vida. Quando você quer o prazer na hora, você acaba pagando mais caro por aquilo, você acaba comprando na compulsão, você acaba se arrependendo de ter feito daquele jeito, tá? E quando você consegue esperar, tá? Por exemplo, vamos falar para comprar um carro, tá? Não é muito melhor você juntar o dinheiro, tá? Onde não incide nenhum tipo de cobrança em cima de você, pelo contrário, você vai juntar teu dinheiro, vai pôr numa poupança ou numa aplicação e o dinheiro vai rendendo, e quando você chegar num ponto que você já tem o dinheiro para comprar o carro, você vai lá e compra o carro à vista. Você vai conseguir um desconto, você não vai pagar nada de juros para esses financiamentos, tá? E depois que você comprou o carro é seu, tá? Então, isso é prazer a longo prazo, a pessoa que se organiza para um dia ir lá e comprar um carro. Agora, a outra pessoa não, tá no emprego, eu tô ganhando um pouco mais, então já dá para eu comprar um consórcio, já dá para eu financiar um carro. Aí ela financia o carro, ela perde o emprego e ela não tem mais o dinheiro para pagar o financiamento. Ela usou o prazer infantil, ela se antecipou ao que ela acreditava que ia acontecer. Tá? Como a criança acredita que mesmo tendo sido feita a promessa de que se ela não comer o marshmallow agora, depois ela ganharia um monte, se ela chorar, ela acaba ganhando, tá? Isso é mundo infantil. Então o que eu quero hoje é chamar todos vocês para aprender a abrir mão de um prazer imediato, sabendo que essa espera vai te dar um prazer muito maior, mais responsável, tá? E sem tantas consequências negativas, sem culpa, sem arrependimento, tá bom? Doutora, agora estou buscando ser mais consciente, controlar minha criança, porém sinto que não curti ainda a minha juventude, tenho 30 anos, faz mal ter uma vida de vaidade, sexo, festas, etc. Felipe, todo dia é dia para você levar a tua criança para passear. Mas quem tem que levar a tua criança para as festas tem que ser o seu adulto. Ou seja, com 30 anos de idade, não dá para você ficar no mundo da ilusão que alguém vai pagar tuas contas e que você vai fazer tudo que você não curtiu na juventude e vai dar tudo certo, tá? Eu já ouvi essa história. O meu ex-marido, depois de casado com 3 filhos, veio falar para mim que estava sentindo que ele não curtiu a juventude. Concordo, eu também não. Nós engravidamos quando tínhamos 19 anos. O que aconteceu? Nós nos separamos para ele curtir a juventude. Em 1 ano, ele estava casado com outra mulher, com quem ele está casado até hoje. Ele não curtiu a juventude dele. E eu passei 10 anos curtindo a minha juventude, que eu nem queria, porque eu estava muito feliz no casamento. Obrigada. Tá? Eu estava muito feliz com a minha profissão, com a minha maternidade. Mas eu acabei curtindo a minha vida. E foi bom curtir a tua vida, Carla? Você aproveitou bastante? Sim, aproveitei. Fui embalada, vim para casa à tarde. Hoje eu tenho 3 filhos. E hoje eu escuto os meus filhos falando para mim o tanto que foi desagradável para eles, tá? Quando eles estavam na idade de ir para balada, quando eles estavam na idade de conhecer as boates, eles não iam porque quem estava na balada e na boate era a mãe deles. Isso era vergonhoso para eles. Sabe? Uma coisa que eu não precisava ter ouvido. Se eu pensar hoje, eu sei que eu estava exatamente inadequada. Eu estava realmente pensando só em mim. Eu não pensei no todo, tá? E isso atrapalhou muito a juventude dos meus filhos. Isso definiu uma personalidade e um futuro para os meus filhos que foi influenciado pela minha atitude, tá? Então, tudo depende, Felipe. Se você é um homem solteiro, independente, ganha teu dinheiro, não depende dos seus pais, você pode sim levar tua criança para balada, brincar, festa, vaidade, não tem problema, tá? Porém, quem tem que levar e conduzir a tua vida é o teu adulto, porque o teu adulto sabe que você vai ter que trabalhar no dia seguinte, não vai ficar varando a noite numa balada. O seu adulto sabe que para ter uma relação sexual com uma mulher, tem que fazer prevenção de doença e prevenção de uma gravidez,
tá? Se você for ficar só infantil, né, atrás da tua vaidade, do seu lazer, das festas, você vai começar a meter os pés pelas mãos. Então, você pode sim levar a tua criança para ser feliz a qualquer momento, conduzida pelo teu adulto. Quando acontece este prazer infantil com a comida, exemplo, eu fiz um bolo ontem e já queria comer um pedaço ainda quente. De onde vem isso? Da carência infantil, tá? Quando a carência é oral, que a pessoa tem essa voracidade, ela não consegue esperar, é porque faltou alguma coisa lá atrás, tá? É alguma situação onde você, quando pequena, precisava da tua mãe para cuidar de você e ela não estava lá imediatamente para corresponder às suas expectativas. E muitas vezes te deixava esperando muito tempo para te tirar do desprazer. Assim, de estar suja de cocô, qualquer coisa, de estar com fome, ter que ficar esperando, tá? O adulto consegue esperar e consegue elaborar mentalmente isso. A criança não. Quando ela está com fome, quando ela está suja e ninguém acolhe, ninguém cuida, ela se sente abandonada. Ela não sabe que é só esperar um pouco, que dali a pouco os pais vão limpar e vão dar comida, tá? Ela cria dentro dela uma ansiedade, um vazio de alma. E isso vai continuar no resto da vida. Ela provavelmente vai casar com uma pessoa, buscando essa pessoa, alguém que cuida dela, alguém que imediatamente corresponde às expectativas dela. Ela vai comer não querendo passar o desconforto de não ter tido a comida que ela queria lá atrás. Então ela vai querer avançar e comer o bolo inteiro. Mas outra coisa que acontece, Cláudia, e que não é patológico, é você gostar de comer bolo quente. Entendeu? Aí não é uma ansiedade. Por exemplo, o jeito que eu mais gosto do bolo é ele quente. Depois que esfriou, eu não tenho a menor graça por bolo. Eu nem quero comer. Então, se eu for esperar ele esfriar, para mim perdeu a graça, eu não vou comer. Mas eu gosto da sensação de comer um bolo que acabou de ser feito e que está quentinho. Tá pelo menos morninho. Então, se for isso, aí é diferente. Aí é você controlar como pessoa adulta o desejo da tua criança e ver se a sua criança merece, então, esse pedaço de bolo quentinho, porque ela prefere bolo quente. Aí é outra situação e não tem nada de problema, tá bom? Doutora, o homem que tem necessidade de seduzir e flertar o tempo todo, parou em que fase da vida? A pessoa que tem essa mania de sedução, ele tem um traço de caráter rígido, tá? Ele é aquele que é sedutor. Quem ele precisava seduzir para ser amado? A mãe dele. Então é na fase dos 0 aos 5 anos de idade, tá? Principalmente na época do complexo de Édipo, quando ele já está ficando com 5, 6 aninhos de idade, onde ele quer seduzir a mãe. E a mãe se deixa seduzir pelo filho. E fala para esse filho, filho, você é o homem mais perfeito para mim. Você é lindo, você é maravilhoso, mamãe te ama, tão gostoso ficar com você. E ela vai se afastando do pai para ficar com o filho, tá? Ela acaba criando um filho rígido, tá? O rígido é aquele que seduz. O rígido é aquele que triangula, inclusive, né? Que ele tá com você, mas tá paquerando outra. Ou seja, o coração dele tá dividido, tá? A mulher que eu amo, eu não consigo transar. Então ele fica nessa dinâmica da sedução o tempo todo. Então a fase é final da fase dos 5 anos, tá? E é o começo da fase genital. É onde começa o trauma para a pessoa se tornar uma pessoa rígida e acabar sendo esse grande sedutor, tá bom? Carla, aqui em Portugal estamos em casa desde o dia 13 de março. E só assim a curva do contágio está sendo controlada. Exatamente, Ana. Eu estava muito preocupada com o Brasil, porque o brasileiro ele tem uma tendência à rebeldia, tá? Ele acha que nada vai acontecer com ele. Ele é muito rebelde às coisas impostas, tá? Mas no começo eu fiquei realmente abismada, porque todo mundo obedeceu a regra e todo mundo se enclausurou de alguma forma, tá? Só que quando eles viram que as coisas já estavam começando a se organizar, que o país já tem lá os hospitais de campanha, né? Que o número de casos de morte não está um número tão assustador. Sim, tem muita gente morrendo, né? E aí, esse tanto de informação trocada, misturada,
fake que está vindo pela internet, né? Que dengue mata muito mais do que coronavírus, hipertensão e diabetes mata muito mais, por que não faz estatística disso? Bom, tudo isso já está acontecendo no nosso planeta, e isso já estava controlado, nós temos um controle no sentido de que as unidades de saúde conseguem segurar as pontas com essas pessoas. O sistema foi montado para acolher essas pessoas e essa demanda. Acontece que uma nova demanda somada à demanda dos hipertensos, dos idosos, dos diabéticos, dos dengue, dos gripes em geral, né, das influências da vida, vão fazer uma sobrecarga no sistema de saúde. É mais um, tá? Não é que é o problema, é que é mais um problema, tá? Então eu peço mais uma vez que vocês tenham um pouco mais de paciência, obedeçam quem está estudando tudo isso, estudando as curvas de contágio, as curvas de morte. Vai chegar um momento, isso é esperado, gente, isso é estatística. Toda crise é assim, toda vez que teve uma pandemia foi assim. Se vocês obedecerem isso, as mortes serão menores, os contágios serão menores, a população vai poder voltar ao normal no sentido da saúde e no sentido do trabalho muito mais rapidamente, com um preço a pagar muito menor. A Ana Gomes está dizendo que o vírus resiste ao calor, sim. De fato, teve gente que achou que no Brasil, por nós sermos um país tropical e calor, aqui não aconteceria o contágio. Já está mais do que claro que o calor de Ribeirão, por exemplo, tem feito esses dias 34, 35 graus. E tem gente contaminando, e tem gente morrendo, tá? E essas pessoas não são as que estão dentro do ar-condicionado. Tem gente morrendo aí na rua, tem gente morrendo nas classes sociais altas, baixas, todo tipo de classe, tá? Então, o calor que a gente achou que fosse controlar essa pandemia no nosso país, isso não está acontecendo. Nem mesmo lá no Nordeste, na Amazonas, que é mais calor ainda do que aqui na nossa Sudeste, tá bom? Doutora, se você tem raiva de um membro da família por já ter te insultado muito, e quando ele vem falar com você como se tudo estivesse bem, você sente raiva e já fica emburrado e transparece na expressão, como controlar isso? Nuno, quem te deixou chateado provocou uma sombra na sua criança, tá? Todos os nossos traumas estão na nossa criança. Então, o que você pode fazer é reviver o que está acontecendo, conversar com a tua criança e falar, sabe aquilo que aconteceu, que aquela pessoa fez aquilo que magoou a gente? Então, isso provavelmente tem a ver com algum trauma que ele também tem lá na vida dele, tá? Então, vamos deixar ele com o trauma dele e eu cuido do seu trauma. E hoje eu estou aqui para te proteger e eu te prometo que eu não vou admitir que ele abra a boca para falar mais nada que vá te magoar. Tá? E aí você pode conversar com essa pessoa sem falar verbalmente, mas olhando nos olhos dessa pessoa e dizer, aquilo que você me fez magoou muito a minha criança, mas hoje eu entendo que a tua criança deve ser muito triste e infeliz, que você deve ter sofrido muita coisa na tua infância para você ser uma pessoa capaz de maltratar e de fazer o que você fez comigo. E aí você pode dizer para essa pessoa sem falar verbalmente, eu vou colocar distância de você porque você me faz mal. Você ameaça a minha criança. E eu gosto tanto da minha criança que eu não vou deixar ela se submeter a essa sensação de desconforto. Dá um sorriso, agradece, fala boa tarde e vai embora. É isso que você deve fazer, tá bom? Qual a visão sistêmica para pessoas que fizeram um aborto não espontâneo? Ok. Juliana, quando você faz um aborto provocado, o aborto provocado é uma morte, tá? Ele é um assassinato. Sistemicamente, ele é um assassinato. Por quê? Porque sistemicamente a vida existe a partir do momento em que houve a fecundação. Primeiro, onde houve a germinação, ou seja, um óvulo e um espermatozoide se uniram e disso virou um ovo. Nesse momento, sistemicamente, alguma coisa no sistema já está acontecendo, tá? Depois, quando você fica sabendo que você está grávida, você começa a ter um sentimento por esse ser, tá? O sentimento pode ser um sentimento bom, tipo, nossa, que delícia, meu sonho era ter um filho, ou mesmo que o meu sonho não fosse ter um filho, que delícia, eu vou ter um filho, vou fazer o melhor que eu posso por essa criança. E você tem 9 meses ali que você já ama essa criança. Ela já existe dentro de você, tá? E ela é um símbolo familiar.
Ela é fruto de tudo de uma família e de outra que se uniu num ato de amor e virou uma vida, tá? Então, sistemicamente, isso já existe. Quando você toma a decisão de tirar esta vida, tá? Você está dizendo para o sistema duas coisas. Primeiro, o sentimento que eu tenho por esse ser que está dentro de mim não é um bom sentimento, tá? Vai atrapalhar minha vida, vai atrapalhar os meus estudos, o pai não quer, um monte de desculpa, tá? Mas vai falar para uma criança que nasceu, que está no teu colo, que você não vai dar o peito para ela porque você não quer estragar o seu peito. E que você não vai comprar mamadeira para ela porque você também não está afim de gastar o teu dinheiro. E que você não vai trocar ela porque você também já está cansada de ficar sentindo cheiro de cocô. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar essa criança morrer à míngua? Você vai deixar essa criança ficar toda assada? Então isso é onde a gente trabalha o nosso adulto. Muitas vezes a gente não quer fazer o que é aquilo, mas a gente precisa fazer, tá? Então quem toma a decisão de provocar um aborto é o teu lado infantil. O teu lado infantil que acha que vai ser mais fácil a gente resolver o problema imediatamente matando aquele serzinho, tá? Eliminando aquele ser do planeta. Carla, mas você está falando isso então? A mulher não tem direito sobre o corpo dela? Tem, total e absoluto. Previnam a gravidez. Uma vez que a gravidez já aconteceu, o filho só não nasceu, mas ele já existe, ele já está aí, tá? E se você elimina esse filho, sistemicamente, você vai ter um útero, tá? Que é um útero perigoso para a vida, tá? E quando você engravidar do segundo filho, como esse filho vai se sentir dentro de um útero que já expeliu um primeiro? Como esse filho vai se sentir seguro ou inseguro numa mãe que já mandou um outro para o espaço, que já matou, eliminou uma criança, tá? Então essa criança vai ser uma criança que vem com um sentimento de medo. Nossa, eu vou ficar bem quieta, porque se eu der um trabalho para minha mãe, capaz dela me eliminar que nem ela eliminou o outro. Ai, mas eles não sabem, Carla. Então, o registro emocional fica no corpo da mãe. Quando uma mulher já provocou um primeiro aborto e ela fica sabendo que está grávida de novo, é impossível não lembrar que esse é o segundo filho. É impossível não reviver o que aconteceu. É impossível não avaliar a decisão dela quando ela tirou aquela criança lá atrás. Vem culpa, vem sensação de imaturidade, entendeu? Sensação de arrependimento. E todos esses sentimentos são colocados no neném que tem na tua barriga agora, tá? Ele vai crescer, se desenvolver com todos esses sentimentos que vieram de você ter provocado um aborto anteriormente. Então é muito triste, né? Quem fez aborto deve trabalhar no sentido de conversar com a própria criança e quando engravidar, conversar com a criança que está dentro do útero, dizendo: sinto muitíssimo, tá? Eu era apenas uma pessoa inconsequente, eu era muito jovem, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria feito. Mas hoje você vai sempre estar no meu coração. Você só não pode excluir essa pessoa, fingir que não aconteceu. Entendeu? Aquela pessoa que mente pro marido, fala que nunca engravidou, mas já provocou 3 abortos. Quando ela engravida do filho do marido, ele é o 4º filho, tá? E se você fala que não, ele é o primeiro, você está excluindo os outros 3. Aí, sistemicamente, o filho que nasce pode estar identificado com um dos 2 que você abortou, um dos 3 que você abortou. E ele pode carregar essa sina, essa sensação da morte, tá? Ele pode evoluir para várias doenças, para vários problemas, até para suicídio, tá bom? Excesso de reforço pode se tornar um problema no futuro. A pessoa era super elogiada por ser magra e bonita. Hoje tem hipotireoidismo, está com sobrecarga, não consegue emagrecer e não se aceita assim, fica deprimida. Sim, com certeza, quando as pessoas elogiam demais pelo que você é no externo, tá? Pela sua máscara, quando essa máscara cai e você revela uma outra parte sua, as pessoas não gostam de você. E aí ocorre uma depressão, porque você acostumou a ser avaliada, a ser amada, aceita e respeitada, não pelo teu self, mas pela tua máscara, tá? Então, desde criança,
Todo mundo merece ser amado pelo que é e não pelo que aparenta ser, pelo que é e não pelo projeto que os pais colocaram nessa pessoa, tá? E principalmente na parte da figura, da sua autoimagem, tá? Se a criança é muito valorizada por ser magra, ou a mãe acha que ser obeso é um grande problema, a pessoa não merece nenhum tipo de elogio porque ela está obesa, ela vai se deprimir sim, tá? Aí é uma questão de trabalhar por que ela desenvolveu essa doença hipotireoidismo, tá? Então a tireoide é um órgão que fabrica 2 hormônios da tireoide, o T3 e o T4, e eles são responsáveis pela metabolização do corpo, tá? Então se você não conseguiu metabolizar tudo aquilo que você de fato é, tá? Para mostrar para as pessoas que você não é um corpo, mas que você é um ser humano, se você não conseguiu fazer isso, a sua tireoide vai entrar em falência e você vai parar de produzir os hormônios que metabolizam essa informação. E aí, sem essa informação, você vai acabar engordando, tá? Você vai acabar não tendo mais a máscara para mostrar para as pessoas e revelando a tua sombra, a tua carência emocional, a tua voracidade para alimentos, tá? E aí, se as pessoas não te amam, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Deveria ser você. E aí você deve fazer alguma coisa para você mesma nesse sentido de autovalorização, sabe? De conversar com você mesma, de dizer que você é uma pessoa maravilhosa por dentro. E qual é o problema de você estar acima do peso, né? Afinal de contas, você está aí tratando com uma doença que aumenta realmente o peso por diminuir o metabolismo. Então, se você olhar para tudo isso e acolher a tua criança, ela vai sair desse desconforto da depressão, tá bom? Quando criança, eu era uma mini adulta, cuidava da casa e das irmãos. Desde novinha, super responsável, aos meus 12 anos comecei a trabalhar cuidando de uma criança, sobretudo responsável. Não dava trabalho algum. Será que era uma máscara que eu usava para ser aceita? Hoje coloco limite na minha mãe, que muitas vezes atua numa dinâmica infantil como vítima. E quando me afasto, ela fica doente, principalmente com dificuldade na respiração. Thaís, então vamos lá. Eu entendo perfeitamente do que você está falando. Assim como você, eu fui essa criança adulta muito cedo, responsável muito cedo, cuidei dos meus 2 irmãos mais novos, a ponto de eu carregar um colarzinho com 2 bonequinhos de ouro, que eram os meus irmãos. E a minha mãe valorizava muito, né? Ela falava para todo mundo que eu era a filha perfeita, que eu era responsável, que eu cuidava dos irmãos, que eu a ajudava na casa. E aí ela falava para todo mundo que as outras 2 são tão lindas, né? Parecem 2 princesas. E a Carla é tão simpática, ela tem tanto dom assim para ajudar, para arrumar a casa. E vocês sabem que essa moldagem, porque é a mãe que molda a máscara da gente, fez eu acreditar durante muitos anos da minha vida que eu não era bonita, que eu era apenas boa em ser prestativa, que as pessoas gostavam de mim e que se aproximavam de mim não pela beleza externa que eu tinha, mas porque eu era serviçal. Então eu vivi para ser vista e para ser amada, sendo serviçal de todo mundo. Você acredita que até quando eu e as minhas 2 irmãs, princesas lindas, maravilhosas, brincávamos de casinha, eu era a empregada doméstica delas. E elas me tratavam como uma empregada doméstica, na brincadeira. Ô, fulana, traz um copo de água para mim agora. Ô, ciclana, traz um copo de um café para mim agora. E as 2 fingiam ser madames tomando cafezinho e comendo pão de queijo, e eu a empregada que servia elas. E eu gostava, porque eu acreditei no que a minha mãe falou para mim, que eu não era bonita e que todo mundo gostava de mim porque eu era serviçal, porque eu fazia as coisas, eu era responsável. Então isso é horrível, e assim como você, hoje eu aprendi a pôr limite, porque se eu não colocasse limite, eu estava destruída na minha pessoa mesmo, tá? E as pessoas não fazem isso por maldade, tá? Elas fazem isso por inconsciência. Então vocês todas que estão me ouvindo, se vocês querem ampliar a consciência de vocês, vocês vão agir na vida de vocês, na vida dos filhos, na vida dos netos. Vocês vão interferir uma série de pessoas na vida de vocês, tá? Agora, se você quer continuar inconsciente,
acreditando que tudo aquilo que a tua família de origem te ensinou é o certo, é o normal, né? Continue você seguindo as normas da sua família. Você não é obrigada a colocar limite como eu coloquei, como a Lisiane colocou, tá? Nós fizemos isso porque nós tivemos necessidade de pôr limite, porque senão a gente ia ser totalmente explorado e destruído pelos pais, e assim pela sociedade, pelo cônjuge, pelos filhos, tá? Então a necessidade faz a gente colocar os limites. Agora, eu respeito, e eu estou falando isso aqui agora por um motivo. Nós temos aqui hoje mais de 150 pessoas assistindo essa live. É um recorde? Para mim é, porque não adianta eu querer ampliar a consciência do planeta, não adianta. Não adianta eu querer brigar com as várias famílias que acham lindo, lindo, lindo os filhos priorizarem cuidar dos pais e largar a mão da esposa e dos filhos, entendeu? Tem muita família na América do Sul, principalmente, América Latina, que valoriza os filhos cuidarem dos pais. A Itália, que também é muito latina, também valoriza isso. Mas todos os países lá de primeiro mundo, os países nórdicos, os Estados Unidos, o Canadá, eles já evoluíram no sentido de saber que isso não ajuda a família a continuar. Isso só atrapalha a força, a energia da família. Mas eu fico muito à vontade de dizer para vocês que estão me ouvindo, tá? Como essa semana muita gente me ouviu falar sobre isso, sobre o fluxo de amor da família vir do passado e ter que ir para o futuro. E muita gente me detonou. Muita gente falou que eu não devo ser amada, que eu devo ser uma péssima mãe. Gente, eu te prometo para vocês, eu posso chamar os meus 3 filhos aqui numa live, para a gente fazer todo mundo junto, para vocês ouvirem o que os meus filhos têm para falar sobre mim, tá? A minha liberdade, a liberdade que eu dou para eles de seguir a vida deles sem precisar me devolver nada, tá? E eu posso também chamar meu pai e minha mãe para dizer o que eles pensam de mim, do que eles conhecem da minha vida, tá? E eles também vão dizer para vocês como eles admiram o trabalho que eu estou fazendo. Porque isso é saudável. Isso não é doentio, é saudável, tá? Mas eu respeito quem não quiser assistir as minhas lives, quem não concorda comigo, quem imagina na sua ilusão infantil, né, que eu seja uma pessoa frustrada, carente ou uma pessoa má, está redondamente enganado, tá? Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, extremamente preocupada com o próximo, mas eu sou adulta, eu ponho limite sim. Eu sou consciente, eu vou fazer o que o universo me diz, as leis sistêmicas, eu vou segui-las todas. Mesmo que algumas delas vão contra o que meus pais acreditam, tá? Os meus pais vão passar. Eles acreditam naquilo que eles aprenderam. E eu estou aprendendo muito mais com a vida, com o sistema, tá bom? Doutora, na aula do Dr. Fernando, ele usou um exemplo de um menino que bate a cabeça no chão quando não ganha um brinquedo. E quando uma criança de 1 ano tem pavor noturno e passa uma semana acordado e gritando de noite, a mãe fica no quarto da criança tentando acalmar, mas não está resolvendo. Viviane, a criança está vivendo algum trauma, tá? Então você precisa ouvir e conversar com essa criança. Ai, Carla, mas ela tem apenas 1 ano. Pois é, e mesmo assim você vai ouvir e vai conversar com essa criança. Vai dizer para ele tudo o que você diria para uma criança de 10 anos de idade. Porque a criança, ela não nasce retardada. Ela entende tudo. E, aliás, ela não só entende com a cabeça, com as palavras. Ela entende com o coração. Ela sente, tá? E lembra que 7% é comunicação verbal. 93% é comunicação não verbal. Então, você não precisa falar um monte de história para a tua criança. Você vai sentar o teu filho no colo e, durante o dia, não na hora da crise, e explicar para ele que Deus fez o dia, que Deus fez a noite, que a noite ele fez escuro para todo mundo descansar. Por isso também a gente tem uma pálpebra no olho, que é para fechar a cortininha, para ficar tudo escuro, que esse é o momento da gente poder descansar o corpo, refletir, que as células dele também estão dormindo, estão descansando, tá? Que de dia você vai levar ele numa varanda e vai mostrar para ele, tá vendo? Agora tá todo mundo acordado, a pálpebra tá aberta, os carros estão buzinando, a luz, o sol saiu. Então agora é hora da gente estar ativo trabalhando. E à noite, quando tudo se apaga, é hora de estar dormindo, descansando. Agora, não precisa se preocupar. A tua vida está tranquila, eu sou adulta, eu estou aqui para cuidar de você e todas as suas dificuldades você pode contar comigo,
Você pode acender a luz e mostrar para ele que o quarto é um quarto seguro, que vocês sempre trabalharam para poder deixar eles num quarto gostoso, na cama. Vai conversando isso e acolhe, abraça ele, tá? Abraça, sem ficar nervosa, sem deixar que a raiva e a contaminação dele, o temor dele, o terror dele passe para você. E você começa a ficar ansiosa também, tá bom? Melasma severo no rosto. Tem alguma explicação? Olha, o melasma, ele é uma mancha que dá no rosto, principalmente na região aqui, ó, de asa de borboleta. E ele acomete muito as grávidas, é muito comum a melasma da gestação, tá? Mas ele é também uma doença dermatológica que pode tomar todo o rosto e até se alastrar para o corpo também, tá? Então, na sistêmica, se você está se escondendo atrás do melasma, você está se camuflando, tá? Pode estar acontecendo alguma coisa na tua vida com seus pais, com os seus familiares, com os seus cônjuges, onde você não pode mostrar quem você realmente é. E para não mostrar quem você realmente é, você acaba desenvolvendo esse melasma grave que realmente esconde todo o teu rosto, tá? Então para e tenta entender dentro de você o que está acontecendo, que você é, mas que você não pode revelar que é, porque as pessoas detonam você se você mostrar o que é. E aí você vai poder falar com a tua criança: querida criança, eu te amo do jeito que você é, você não precisa se mascarar para mim. Então você, falando com a tua criança, você vai controlar a rapidez com que a doença evolui. E muitas vezes você consegue até reverter o melasma só acolhendo a tua criança e dizendo que ela não precisa te esconder nada, que você a ama do jeito que ela é, tá bom? Como que a pessoa não é amada do jeito que ela é? Quando uma das formas é quando a mãe não gosta do pai, detesta o pai, fala que você, quando você parece o seu pai, é horrível, tá? Quando você faz coisas ruins, tá vendo? Isso aí você puxou do seu pai. Quando acontece isso, a pessoa começa a amar metade dela. Metade do que eu sou eu posso mostrar, mas a outra metade eu não posso. Então eu começo a desenvolver o melasma para esconder uma parte de mim que a minha mãe não gosta. E às vezes essa parte é metade de mim, é a parte do pai, é a parte que era a função paterna, tá bom? Um beijo para vocês!